Amém. Podem se sentar, meus irmãos, e abram suas Bíblias. Em Lucas 23, nós continuaremos a partir agora do versículo 39. Lucas 23, do 39 ao 43, assim diz a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, meus irmãos. A canção de Estênio Márcios, chamado Na Cruz ao Lado, é uma bela poesia sobre esse acontecimento. E diz o seguinte: é justo que eu esteja aqui, como se fosse esse bandido falando, pregado para morrer de dor, ladrão fora da lei, bandido sempre fui e sou. Na cruz ao lado, entretanto, a suplicar um pouco d'água, sem mágoas, sem culpa, Jesus morre aos poucos como eu. Desfigurado olha para mim, sua dor parece bem maior. Dos olhos turvos embaçados brota compaixão. Parece até que me conhece, que há muito tempo me esperava. Ó, quando entrares no reino, lembra-te de mim, Jesus. E Jesus responde na música: essas dores que trago a mais são os pecados do mundo em mim. Toda a ira do Pai se faz justiça em meu peito. Morro assim de braços abertos por meu povo abraçar. Mais um pouco e já não me verás nessa cruz ao quebrado assim. Te perdoo e te dou minha justiça e pureza. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, Jesus olha para o sofrimento de uma pessoa enquanto ele estava passando o sofrimento, o que já é algo inesperado para nós, porque geralmente quando estamos sofrendo, parece que só existe o nosso sofrimento. É como se nós pedíssemos licença para as outras pessoas, porque o nosso sofrimento é maior do que o delas. Mas o que mais impressiona é que Jesus não estava olhando para o sofrimento de um amigo, de um parente, de alguém próximo. Jesus estava olhando para o sofrimento de alguém que, no contexto macro, era um dos responsáveis pela carne dele estar sendo esmagada naquela cruz. E olhando para esse sofrimento, Jesus dá atenção para esse homem que era um bandido da pior espécie, como ele mesmo diz aqui nesse texto, que mereceu a morte de cruz. Não sabemos qual foi o crime que esse homem cometeu para estar ali, mas ele mesmo diz que estava ali por justiça, ao contrário de Jesus. E isso intriga muito algumas pessoas que não entendem o tamanho do seu pecado, e quando veem Jesus tratando uma pessoa dessa forma, ficam perplexos. Por exemplo, eu já ouvi comentários assim: esse cara fez coisas erradas a vida inteira, agora ele começou a ir para a igreja e ainda fala que eu vou para o inferno se eu não for. Quem ele pensa que é? Ou comentários do tipo: como Jesus pode salvar uma pessoa tão imprestável como essa? E isso realmente nos choca. Jesus de fato é capaz de salvar um pedófilo arrependido, um estuprador, um matador de aluguel, um político corrupto, assim como ele é capaz de perdoar um presbítero que não tenha se convertido de fato,
alguém que tenha nascido dentro da igreja, mas que segue os protocolos, porém até hoje não teve um encontro verdadeiro com o Cristo da cruz. Jesus é capaz de salvar qualquer um que deposite a sua fé nele, que entenda que não existe outro caminho, que entenda que não são jejuns, que não é o terço, que não é dar dinheiro na igreja, que não é fazer grandes peregrinações, mas é crer no sacrifício que ele mesmo fez. Foi isso que esse homem entendeu. Ele não foi salvo por ter conseguido a simpatia de Jesus. Ele não foi salvo porque ele falou as palavras certas. Ele foi salvo por perceber que ao lado dele, alguém verdadeiramente justo estava morrendo. Ele entendia que aquele homem na cruz do meio não era igual a ele. Ele percebia a diferença entre ele, entre o outro bandido e entre o homem que estava no meio. E é um lindo paradoxo nós pensarmos que Jesus, aquele que criou o universo, que sustenta todas as coisas nas palmas das suas mãos, aquele que não teve início e não tem fim, aquele que é o dono de todas as coisas, que foi capaz de curar muitas pessoas, ressuscitar mortos, é o mesmo que andava no meio da multidão olhando nos olhos das pessoas. É o mesmo que se compadecia daqueles que estavam como ovelhas sem pastor. E é o mesmo que ao lado daquele miserável que estava sendo morto ao lado dele, olha para o sofrimento dele. E é assim que Jesus faz com você e comigo hoje, porque Ele continua sendo o mesmo. Ele continua olhando para nós, quando nós sofremos, e se compadecendo de nós. Ele não é indiferente à sua dor e à minha dor. Por isso, aquele homem, percebendo isso, clama: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E a mesma coisa você pode fazer nos seus momentos de dor, nos seus momentos de desespero, de tristeza. E muitas vezes são esses os momentos que Deus usa para nos trazer para próximo dele. São esses momentos que o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa autoconfiança é quebrada. E nós entendemos que necessitamos de algo, ou melhor, de alguém. Nada poderia ter sido melhor do que aquele homem ouvir as palavras que ele ouviu de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que reviravolta, meus irmãos. Mas perceba que Jesus não prometeu que aquelas dores naquele momento iam passar. Jesus não falou: não, eu vou te curar agora aqui, está doendo os seus braços, suas pernas, eu vou te curar agora. Não, Jesus prometeu algo muito maior, e é isso que nós temos que ter em mente, que nós podemos viver sofrimentos nesse mundo, mas se de fato um dia você colocou a sua vida diante de Deus e entendeu que você é dependente dele, um dia tudo isso vai passar. Aquele homem teve a certeza de que naquele mesmo dia ele não teria mais dor, sofrimento, saudade, insegurança, incerteza, nada disso, porque ele viveria eternamente aos pés do seu Criador. Você pode dizer o mesmo, meu irmão? Porque não existe coisa pior do que na volta do nosso Senhor nós ouvirmos: afaste-se de mim porque eu não te conheço. E isso pode acontecer, tanto com uma pessoa que nunca esteve aqui, como alguém que sempre esteve aqui. Portanto, hoje, nesse dia que nós temos a oportunidade de lembrarmos essa obra maravilhosa, esse poema de amor do nosso Deus para nós, se questione: eu já fui alvo desse perdão? Há tempo, meu irmão. Hoje é dia de nós nos lembrarmos daquilo que Cristo fez e termos a certeza de que, ao colocarmos a nossa vida diante dele, também estaremos com ele. Talvez não hoje, nós não sabemos quanto ainda viveremos nessa terra, nós não sabemos quando nosso Senhor vai voltar, mas nós temos a certeza de que quando isso acontecer, nós estaremos com ele. Então, por isso, o meu convite essa manhã é para que os irmãos se perguntem: já recebemos esse perdão? E se sim, orem para que mais e mais pessoas conheçam esse Deus
grandioso, poderoso, mas pessoal e perdoador, disposto a nos ouvir em nossas aflições. Para isso, meus irmãos, eu convido vocês a ficarem de pé e nós vamos cantar o hino Conversão.